Boa tarde. Opa, tudo bem? Oi, tudo bom? Tava sem o áudio aqui. Eu acho que também tá sem a câmera, né? Tô liberando agora aqui. Ah, tá bom. Ah, Ai, agora sim. agora foi. Beleza. Maravilha. Seu artigo é o inglês, né? Com o Leandro. Você é da USP, né? A Bidirectional LSTM. Eu não sei como pronuncia. Ah, não tô ouvindo. Pode falar LSTM mesmo, que também é A tranquilo aqui. Bidirectional LSTM Model for Cryptocurrency Prices Forecasting. Que chique. Isso. Tá certo. O Leandro não participa, é isso? Eu não sei, tipo, se ele até Vai comentou que entrar. talvez ia entrar, não tenho Uhum. certeza, né? Depende de como é Tá, que, essa para se ele mim. Eu vai vou fazer a conseguir. chamada no final também. Aí, Tá, para ter o certificado. tranquilo. Aham. Você que modera, assim, essa parte. Sim, serei. Legal, legal. Primeira vez na vida fazendo isso, então espero que ocorra tudo bem. Vai sim. E eu nem sou da área, porque o meu orientador que Aham, é, e ele falou sim. assim: eu tô participando, mas na área de empreendedorismo, né? Aham. E ele falou: você não faz a moderação porque ele tá viajando no momento. Aham. Não, mas eu li todos os trabalhos, Sim, fiz uma sim. perguntinha pelo menos para a gente conversar um Aham. pouco. Mas tem um debatedor, né? Eu Sim, vi que sim. tem um debatedor, então eu vou só fazer o controle do tempo, que eu tô achando uma missão difícil, porque tenho que ter 4 minutos por pessoa depois do vídeo, é muito, É. muito pouco. Uhum. Mas eu deixei até um cronômetro Perigoso. aqui, porque você já pensou? Aí começa a demorar, né? Sim. Mas tá tudo no Complicado. esquema aqui. O problema, né, seria se sobrasse tempo e faltasse pergunta, né, também. Uhum. Mas assim, se a Aí, gente tem 4 apresentações hoje, de 8 minutos cada uma, já pega um tempo, né? Aí depois tem uma discussão. sim, sim. Uhum. Mas pelo É menos a verdade. gente comentar, assim, da motivação da pesquisa, se é alguma pesquisa de mestrado, Aham. doutorado, é bacana, né? Pra gente se Sim, sim. conhecer. Isso é legal mesmo. Você tá participando online só? Também? Sim, eu tô só no online. Eu também. É melhor, assim, fica mais fácil também de Fácil. conciliar as coisas. Uhum, Uhum, verdade. melhor. E você é da USP também? Você Eu é sou da de... Unicamp. Da Unicamp. E você está em Campinas, então? Eu tô em Americana. Tô em casa agora, Tá. porque eu estudo no Aham. campus de Limeira, eu faço doutorado lá. Legal, legal. O que É, você faz você é doutorado? aluno? Eu faço na área de empreendedorismo e sustentabilidade. Eu trabalho com Legal. quantitativo também, Aham. análise, regressão, tudo, né? Mas é com sustentabilidade, então foge desse escopo aqui da TI. Sim, sim. E Ainda você mais faz quando entra. mestrado, doutorado? Não, sou um mero graduando ainda. Ah, graduando. Isso é uma IC? Esse artigo é uma IC? Isso foi por causa de Hum, ser. Aham. entendi, que Eu legal. tinha começado a sair ser metade do ano passado, e daí, tipo, agora está concluído já, assim, a parte toda de pesquisa, coisa assim. Então, E o outro autor é daí, seu orientador. exatamente, a Raquel, Ah, entendi. professora. E no caso, inclusive, eu faço engenharia. E daí eu só tipo, tenho interesse por essa parte, e daí eu entrei em contato com esse professor, que é da FEA, né? Que daí ele sim, ele Ah, administra. sim, ele sim. E daí ele que foi orientando assim, nessa parte. Uhum, Entrou mais alguém ali. entendi. Entrou Lucas, Lucas dos Santos. Oi, boa tarde. Olá, Nájila, tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz. Opa, Olá, Gustavo, tudo bem? tudo bem? Nájila, eu vou te passar que essa sessão é híbrida, certo? Aham. Perfeito. Eu vou te passar o host, porque muito provavelmente o Rafael, que vai ser o debatedor dessa sessão, ele vai estar no presencial. Então, Ah, ele meu deve Deus. estar. Então, Tá. ele talvez esteja disputando a sala com algum professor que ficou um tempinho a mais na. Que
que ficou um tempinho a mais num workshop, alguma coisa assim. Já aconteceu antes, então pode ser Ah, que isso esteja se repetindo. Então tá, talvez ele demore um pouco para conectar aqui no online, mas o que é tá, que eu vou fazer? Se eu consigo acompanhar no sistema quem está online ou não. Então, se por algum acaso ele não conectar e ele abrir aqui, eu vou tá. presencialmente lá na sala. Tá, mas aí eu posso seguir com a programação, né? Posso. Pode, pode. Tá. Por isso que nós temos sempre duas pessoas, é sempre para uma conseguir segurar o barco caso a outra não consiga, e eu tô aqui no background de suporte, Ah, tudo bem? sim, tá certo. Obrigada. Perfeito. Na verdade, eu vou só passar o host para você te tornar anfitriã da sala, Tá e bom. eu vou lá presencialmente só para dar um toque que ele Tem não que estar visualizou aqui uma em, mensagem. em cinco É, minutos. e eu ainda tenho uma outra sala para moderar, que estão. Ah, meu Deus, não, tá certo. É, então, E assim, deixa eu aproveitar. Eu faço, eu lá naquele formulário de moderação, eu coloco presença para quem tiver na sala. É isso, né? isso. Ou, se você preferir, você pode tirar um print e me encaminhar por WhatsApp ou por e-mail. Mas se ficar mais fácil lá, só apertar o botãozinho, tudo Ah, bem. tá, porque conforme eles forem entrando aqui, tá não para todo mundo, eu vou colocando sim já. Perfeito, excelente. Tá. A gente tem só uma complexidade que, como é híbrido, a gente tem que fazer essa mesma verificação no No presencial pre- também. Mas a gente faz aquela velha chamada do professor. Tá, Tudo bem? Mas eu tô saindo lá, eu tô saindo agora daqui, eu vou deixar até minha tela aberta. aberta aqui, que eu vou lá bater o pé, vou num pé e volto no outro. Tá Tudo bom, bem? tá certo. Obrigada. Eu agradeço. Bom, agora presencialmente quem tá, eu não vou saber, né? É complicado de Mas controlar, o híbrido, acho que né? entrou mais uma pessoa, André. É. Opa, agora. Agora entrou. Ah, o André é o nosso debatedor substituto. Então, qualquer coisa, Ah, se tá quiser certo. até passar o co-host para ele, ele pode te ajudar em vários aspectos. Entendi. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? O Rafael não apareceu? Não Ainda foi não. comentado. Ele tá no presencial e aí o Lucas foi verificar se ele tá vindo pra gente começar pontualmente às 4h30. Tayane também. Boa tarde. Tayane é do. Olá, boa tarde. Boa tarde. Se eu não me engano, acho que somos o quarto paper. Sim, o quarto. Com o Rafael, né? Modelo Isso, de visualização de dados do impacto social de projetos de extensão universitária. isso mesmo. Tá certo. Já já a gente começa. Tá ótimo. A gente tem, falta um representante de cada artigo ainda.
Rafael conectou. Mas você estava na sala? Não, eu estava em Online. casa. Que ruim. Por quê? Por Oi, quê? pessoal. Não, é só abrir o Você só tá Zoom. testando. Estou testando. São as vozes do Alex. Desculpa. Vou aguardar mais um pouquinho para a gente começar, porque tem 2 artigos que ainda não temos nenhum representante. Então, pode ser que eles estão chegando, conectando. Será que as pessoas não estão aqui presencialmente, Nájila? Provavelmente sim. A Tayane vai fazer remoto. Tayane é o seguinte. Tudo certo. Tayane está aqui. Oi, Tayane. Peraí, Tayane. E agora, jogo de luzes, muito bom. Ah, sim. Falta alguém que represente o artigo Blockchain como instrumento do Estado no combate às fake news? Eu O tô aqui, Anderson ou o Ergon? O Ergon está aqui, mas o Ah, Anderson sim. e o Vaz estão chegando rapidinho. Ah, sim. Então, deixa eu colocar a presença Se para o puder Ergon. inverter, deixar o Ergon para um pouco depois, porque Tá. o Vaz está chegando. Se puder. Tá bom. Pode ser. E também o artigo Implementação Nacional de um Sistema de Gestão Hospitalar. Clarissa, Ricardo, Johnny e Hernani. Estão presencialmente? Hernani, não sou eu. Não, do Hernani não sou eu, não é? Isso. Eu estou aqui. Ah, Clarissa. Ah, tá certo. Ah, Violeta. Tá bom. Ai, que saudade de A gente vocês. fica um pouco perdido com essa... Quem que tá aí? Tem alguém que eu conheço? Peraí que não dá para enxergar, eu não estou enxergando ninguém, mas Tá vocês estão me vendo. Assumir uma outra sessão. Boa apresentação, professor. Boa apresentação. Nossa, ele é super bom. A Clarissa está numa outra sessão, ela está moderando outra sessão, por isso que ela não está aqui. Tá? Ah, tá certo. Aqui. Ah, tá aí. Muito bem, você. Agora sim, agora que acho que a gente tá... Fica ruim, cara, eu vejo vocês, gente. Nossa, mas fica. hoje o pessoal tá melhor que ontem, a minha. Eu vou só Sabe por buscar quê? o A sala é pessoal. menor. Aqui não está tão alto. A sala tá ótima. Tá certo. E a sala de ontem era horrível. Nájila, eu pensei que você ia estar aqui, Nájila. Então, e eu tô perdida com a moderação online, meu Deus. Exato. Mas tudo bem. Tá bem perdido. Fica perdida. Mas acho que a gente pode começar, né? É dela. Podia ter invertido. É que eu achei que ia ser a Nájila ia estar presencial. Então, eu também eu estava até o Lucas não vir falar com a gente aqui no online, eu estava esperando todo mundo se conectar, pelo menos. Um pouco perdida. Mas tudo bem, eu acho que a gente pode começar. Agora são 16h34. Então, oficialmente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa sessão de trabalhos de tecnologia da informação, ciências de dados e inteligência analítica. O meu nome é Nájila, eu fui designada à moderação dessa sessão. Eu sou doutoranda na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, tá? E a intenção é que até mais ou menos às 18 horas, a gente apresente 4 artigos, tá? A gente vai reproduzir os vídeos. Após a reprodução dos vídeos, nós teremos 4 minutos em média para perguntas mais pontuais, algumas questões que alguém queira contribuir. E, posteriormente, a gente vai ter uma discussão final. Nós temos 2 debatedores, tá? Eu peço que vocês... vou enviar no chat um link que está aqui para mim, para que vocês avaliem a nossa sessão após encerrarmos, e também, ao final, antes do término, eu vou enviar o link de acesso à sala de networking, tá certo?
Então, eu tinha planejado a gente começar com o artigo do Anderson e do Ergon, que é blockchain como instrumento do Estado, mas a gente, então, deixa eles para depois. Podemos começar com o artigo Implementação Nacional de um Sistema de Gestão Hospitalar nos Hospitais Universitários do Brasil, da Clarissa, do Ricardo, do Johnny, do Hernani e da Violeta, tá certo? Eu vou reproduzir a minha tela. Opa, comecei errado, porque eu tenho que compartilhar o áudio também, né? Você vai ficar lá então, já que a gente vai passar só os vídeos. Eu pensei que a gente ia. Como é que é? Acho que nessa sessão que é mais híbrida, é melhor transmitir o vídeo, porque. Isso, sim, é verdade. Eu cheguei a essa conclusão. Mas aqui ontem, como estava todo mundo aqui, não ficou bom. Só para Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Estamos. sim. Tá, eu vou começar a reproduzir. Veja se vocês escutam. Essa é a apresentação do artigo Implementação Nacional. Tá ok? Então, vamos lá. Olá. Essa é a apresentação do artigo Implementação Nacional de um Sistema de Gestão Hospitalar nos Hospitais Universitários do Brasil. As iniciativas de implementação de sistemas de informação em saúde ocorridas ao redor do mundo frequentemente deparam-se com desafios relevantes, especialmente ao se tratar de implementações realizadas em larga escala, abrangendo redes nacionais integradas de instituições hospitalares. São frequentes os relatos originários de países diversos, reportando dificuldades e barreiras nos processos de implementação. Dentre essas dificuldades, encontram-se questões relacionadas a aspectos técnicos, humanos, sociais e organizacionais. As investigações e iniciativas governamentais de implementação de sistemas O volume eu não de consigo saúde mexer. são ainda restritas e concentradas em programas realizados em países desenvolvidos. Dessa forma, torna-se relevante maximizar o conhecimento e a compreensão dos fatores intervenientes que afetam programas similares ocorridos em países em desenvolvimento, bem como de programas relacionados à implementação de sistemas de informação de saúde em hospitais universitários. No Brasil, o governo federal implementou em 2010 o REUF, Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Esse programa tinha como meta restaurar a capacidade dos hospitais universitários de exercerem de forma plena suas funções de ensino e assistenciais. Durante esse período, os HUs passam progressivamente à tutela da recém-criada EBSER, Empresa Brasileira de Gestão de Serviços Hospitalares, uma empresa pública introduzida com o propósito de prestar aos hospitais universitários serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoal no campo da saúde pública. Derivado das ações dessa nova gestão centralizada, inicia-se em 2010 a implementação em escala nacional de um sistema informatizado de gestão hospitalar, denominado AGHU, Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários. Apesar de iniciado em 2010, o processo de implementação do AGHU encontra-se ainda em progresso. A adoção do sistema pelos hospitais universitários processa-se de uma forma desigual, tendo algumas unidades já implementado a totalidade dos módulos, enquanto outros limitam-se a poucos deles. Dado o contexto exposto, propõe-se como objetivo para esse trabalho levantar como o processo e os resultados da implementação em ampla escala de um sistema de informação para a gestão dos hospitais universitários do Brasil, nesse caso especificamente o GHU, são avaliados por gestores e usuários dos hospitais universitários, onde esse sistema foi ou está em implementação. A estrutura teórica da pesquisa, representada na figura desse slide, compreende a análise de fatores intervenientes em todas as 3 fases do processo de implementação. A pré-implementação, que consiste das análises prévias, preparações necessárias a permitir o início do processo em cada hospital universitário. A implementação em si, consistindo das atividades de instalação, treinamento e adoção das funcionalidades inerentes aos módulos, nas rotinas de trabalho institucionalizadas. A terceira fase corresponde ao período posterior à implementação, onde é possível coletar impressões sobre os resultados, sejam positivos ou não, obtidos com a adoção do sistema. Nesse horizonte temporal, os fatores intervenientes sobre o processo de implementação são identificados e analisados em 3 níveis de análise: nível macro, nível meso e nível micro. Corresponde ao nível macro o ambiente social, econômico e político, por exemplo, as prioridades e políticas nacionais e regionais. O nível meso refere-se ao contexto estrutural, cultural e político dentro da organização na qual a introdução do sistema ocorre, por exemplo, os antecedentes organizacionais em que a tecnologia está sendo implementada, processos e rotinas de trabalho.
Nível micro compreende os aspectos inerentes aos indivíduos que fazem uso da tecnologia ou que são afetados por ela, como, por exemplo, as propriedades materiais da tecnologia, atitudes e preocupações individuais e a influência interpessoal. Nesses 3 níveis de análise encontram-se aspectos de natureza sociotécnica, consistindo em elementos políticos, sociais, humanos, tecnológicos e organizacionais, que são interdependentes e interagentes, tendo o condão de formatar, capacitar e restringir a introdução do sistema de informação de saúde. A abordagem de pesquisa utilizada foi classificada como qualitativa, estratégia, estudo de caso único integrado, onde foram avaliados em profundidade 5 hospitais universitários e aplicou-se também um levantamento para a coleta de informações da rede como um todo, tendo 21 hospitais universitários participado do processo. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, onde nós entrevistamos 24 dos principais gestores de cada hospital universitário, além da pesquisa documental, com coleta de documentos, relatórios e informações de acesso público, um questionário online que foi aplicado, onde foi obtido 736 respostas, né? E mais grupo de foco contemplando 10 usuários em 2 hospitais universitários. Para análise dos dados, utilizamos a lógica indutiva, por meio de codificação e categorização, voltada à análise dos dados das entrevistas, dos grupos focais dos questionários, das questões abertas dos questionários e também dos documentos obtidos. As dimensões de análise, os aspectos intervenientes do processo de implementação, nos níveis macro, meso e micro, e também dos resultados do processo. Utilizamos também a estatística descritiva para analisar as questões fechadas do questionário. Essa figura representa o sistema, o AGHU, é um sistema composto de vários módulos que abrange a totalidade ou boa parte das práticas realizadas no ambiente hospitalar. Esse quadro congrega as categorias identificadas no nível de análise macro. Da mesma forma, temos um quadro que congrega as categorias identificadas no nível meso. E também temos um quadro que consolida as categorias identificadas no nível micro. Esse quadro consolida as categorias identificadas quanto à análise dos resultados percebidos na implementação. São várias categorias e vários aspectos que foram listados, né, e também disponibilizados. Essa figura, então, representa todas as categorias encontradas em cada um dos níveis de análise, macro, meso e micro, e também em relação aos resultados, né? Percebam que ela afeta todo o horizonte temporal, considerando a pré-implementação, a implementação e a pós-implementação. A análise dos dados coletados durante a pesquisa permite concluir que o Programa Nacional de Implementação da AGHU foi afetado por aspectos relacionados ao contexto mais amplo, ao contexto estrutural, cultural e político inerente a cada hospital, bem como aqueles aspectos relacionados ao indivíduo, à tecnologia e aos processos de trabalho. Esses aspectos, contudo, tinham suas influências moldadas pelas especificidades locais de cada instituição. Desta forma, fatores como a diversidade do contexto inerente a cada hospital, as diferenças acerca do estágio de implementação em cada unidade, dada a falta de homogeneidade em relação às ações de introdução da AGHU, além do fato de o sistema encontrar-se ainda em desenvolvimento, afetaram de maneiras por vezes diferentes as instituições de saúde consideradas. Os aspectos limitantes encontrados, cada um à sua maneira, contribuíram para gerar atrasos e resultados desiguais entre os diversos hospitais integrantes da rede EBSER. Olhando em frente, pode estabelecer que os aspectos identificados, bem como as inter-relações entre eles, demandam compreensão e atenção aos gestores do processo de implementação, visando a maximizar as potencialidades do programa. Dados os aspectos intervenientes identificados e a complexidade dos contextos onde se interrelacionam, torna-se relevante o aprimoramento da capacidade de compreensão e gestão dessas diferenças, de forma a maximizar o alcance dos objetivos esperados. Os resultados identificados do processo de implementação, contudo, permitem identificar a evolução no desempenho dos hospitais analisados, especialmente aqueles que se encontram em um patamar mais avançado de implementação, com maior número de módulos implementados. Muito obrigado. Bom, então, parabéns aos autores. Está aberta a sessão para algum comentário, alguma contribuição específica, fique à vontade. Não sei se é melhor passar os 4, como está. A sessão vai ser, apresenta vídeo, discute, apresenta o próximo artigo e discute no final na discussão geral. Uma discussão geral, exatamente. Isso.
tem uma mão levantada aí do Rafael. Deixa eu ficar então sentado aqui. Era só o clique, né? É a tecnologia. É você, o Rafael está aqui, então. Aqui ele está aqui. O Rafael, tem o Rafael lá. Era só o mouse. O Rafael aqui. Vou fazer só um comentário rápido, então, enquanto vocês se está tempo para fazer perguntas, né? Mas esse é um projeto ele é resultado já de 2 dissertações de mestrado, uma de doutorado, e se tiver mais alunos, a ideia é continuar, mas assim, é um projeto da professora Clarissa, da Universidade, acho que é da Unisul, né? Ela está de Florianópolis. Sim. Em parceria com o professor Hernani, da Universidade Federal da Bahia, e a ideia é verificar a implementação do sistema em larga escala. Tá? Então, a complexidade e dificuldade de implementar um sistema que está sendo implementado em hospitais do Brasil inteiro, já há vários anos, e no meio ainda desse processo, a gente ainda teve a pandemia. Então, uma dificuldade maior por estar lidando, além de lidar com a pandemia, estar lidando com o pessoal de saúde. Tá? Então, a gente teve alguns agravantes. Imagine o pessoal de hospital universitário responder qualquer coisa, né? Assim, né? O pessoal... Então, assim, grande mérito para os alunos, né? Foi, assim, é um processo longo, é complexo e bastante delicado, né? Então, acho que o grande mérito é realmente ter conseguido fazer, né? Então, o Ricardo foi quem começou aí a primeira fase do projeto, ele fez as entrevistas, ele fez a revisão bibliográfica, depois ele fez o doutorado, né? E a gente teve um outro aluno também trabalhando nisso. E a ideia é continuar, mas realmente depende de recursos e de uma série de coisas. Mas a conclusão que a gente chega, assim, a gente analisou esses 3 níveis, micro, meso e macro, né, em relação ao ambiente, e assim, depende muito do contexto, né? Porque o Brasil é muito grande, então cada região também, além, né, de ser área de saúde, além de ser doença, a gente tem as especificidades de cada local. Tá? Então, basicamente é isso. Então, eu queria aproveitar e agradecer o trabalho, que é um trabalho excelente. Tá? E foram muitas entrevistas. Eu só queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, né? Antes assim, você estava explicando que existe uma visão temporal, né, do processo todo, e eu fiquei tentando visualizar como que se dá a discussão de capacidades estatais ao longo desse contexto. Eu não sei se vocês chegaram a discutir nesse sentido, se há alguma provocação, mas como esse processo todo ele é visto em momentos diferentes também, conforme avança não só a discussão tecnológica, mas também a discussão do próprio Estado, TI, gestão. Não, então, uma das dificuldades é essa, porque quando a gente tem mudança de governo, então a gente tem as dificuldades normais, né? Se muda partido político, né? A gente tem já, para sistemas públicos em geral, a gente já tem esse problema. E no caso de hospitais, é agravado isso. Porque é um sistema, assim, o que acontece? Na verdade, os hospitais que adotaram o sistema não tinham, a grande maioria, ou não tinham um outro sistema, assim, ou tinham coisas mais isoladas. Como a JHU é um sistema integrado, a ideia implantando cada pedaço de uma vez, depende muito, às vezes, da própria unidade adotar. Assim, se o pessoal adotou aquele módulo, mesmo que mude o governo, se estiver atendendo bem, a ideia é que ele se perpetue a adoção desse módulo e para depois tentar a adoção do próximo módulo. Mas, de qualquer forma, toda mudança é difícil, porque normalmente quem não tinha nada é fácil, né? Porque o que vier é mais fácil de aceitar. Agora, quem tinha, ainda que fosse uma solução caseira, para você fazer essa migração é mais complexo, tá? Então, a vantagem que a gente teve, assim, desde o começo do projeto, não sei se deu 10 anos, mas foi um estudo que foi sendo feito no tempo. Deu 10 anos? Não tenho certeza, tá? A professora Clarissa confirma, mas se pensar em 2 dissertações de mestrado... Mas pegou uma série de mudanças, inclusive. Sim. Governamentais. Imagina isso. Fora a pandemia, né? Eu acho que é um sucesso. Não, de ter chegado ao fim, né? E como são hospitais universitários, todos têm dificuldade de recurso, né? Normalmente não estão ligados às universidades. Então, assim, é um trabalho hercúleo. Então, eu acho assim, fantástico o trabalho que está sendo feito, né? Independentemente de qualquer coisa. O que dá para perceber é que o método
da pesquisa está super bem estruturado, né? Isso, sem dúvida, dá para perceber que, então, que é resultado de trabalho de longos anos, etapas de coleta de dados, são tipos diferentes de dados coletados, então, acho que isso tudo fortalece muito o trabalho, sem dúvida, né? Mas aí eu fico pensando, acho que a pergunta, desculpa, como é que é o seu nome? Ergon. Acho que essa pergunta do Ergon é interessante, né? Eu não sou, eu estava comentando com a professora Sônia na sessão de ontem, eu não sou da área de TI, né? Então, eu entendo que cada uma das nossas disciplinas aqui na administração vão ter um estilo de publicação diferente. Isso. Né? Então, eu já li alguns trabalhos da área de sistema de informação e eu sei que esses trabalhos sobre implementação são bastante bem recebidos, né? Mas aí, mas como eles são hospitais universitários, não necessariamente os hospitais universitários são públicos, mas provavelmente são porque, enfim, é assim que o nosso país está estruturado, né? Então, se fosse fazer esse recorte, talvez mais de gestão pública, talvez tivesse outro estilo de redação, uma abordagem um pouco diferente, mesmo com esses mesmos dados que estão aqui. Então, na verdade, a minha pergunta em geral é, vocês estão pensando em posicionar onde esse artigo? Na verdade, está procurando uma publicação internacional, porque a gente tem esse estofo. A nossa dificuldade está em cortar o artigo, porque tem muito dado, muita informação. E agora o padrão internacional é, sei lá, 8 mil palavras. Então, assim, a gente está já há um tempo buscando uma publicação. A gente ainda não conseguiu fechar, mas a gente acredita que tem estofo para uma publicação internacional boa. Sim. Tá? Aliás, a gente aceita sugestões. Mas aí é na área de business ou na área de assim? Então, pode ser ou na área de saúde, ou TI, saúde, né? Ou TI. A gente ainda não conseguiu definir, mas uma das limitações que a gente ainda não conseguiu realmente é conseguir cortar. Porque qualquer parte... É muita informação. Né? E a gente sabe que corta coisa essencial para entendimento. Tá? Então, a gente está aí nessa... Já há um tempo aí nessa luta aí, tá? Mas a ideia, a gente está procurando publicações na área de saúde, e TI também, mas a gente ainda não conseguiu. Mas o bom é que dá para recortar uns 2, pelo menos, ou 3. Sim. Essa é a grande vantagem. Né? E aí eu fiquei pensando, justamente essa questão, qual que seria, principalmente numa publicação internacional, na minha perspectiva, é de deixar bem explícita a contribuição teórica que o estudo se propõe. Né? Eu estava dando, né, tentei buscar um pouco aqui a contribuição mais teórica, eu tenho pelo menos um pouco de dificuldade, talvez por não ser tanto da área, de identificar. Você consegue, você tem alguma perspectiva, assim, por exemplo, o Ergon mencionou a questão de capacidade, será que tem alguma coisa nessa linha que poderia... Então, a linha que a gente segue é implementação de sistemas em larga escala, que é justamente sistemas que você tem que pôr em muitos lugares e sistemas complexos, né? Então, é nessa linha. Então, como que você faz para ter sucesso? Perfeito. A gente não tem a resposta, mas esse é um exemplo que, assim, a gente considera que até certo ponto tem sucesso, mas, assim, não enquanto sistema como um todo, né? Que se você for detalhar, ele tem muitos módulos. Então, eles acabam pegando seus primeiros, por exemplo, primeiro que você pega a fichinha para fazer o prontuário, né? Então, assim, a gente percebe que tem uns que são mais simples de começar a implementar. Agora, para começar a adotar os outros, depende justamente de uma série de características. E uma das coisas é da alta administração do hospital, né? Assim, a gente sabe que, né, a gente estuda há vários anos isso, né, dentro da área de TI, principalmente a área de saúde. Se não tiver adesão da alta administração, é muito difícil. Porque, normalmente, o gestor de um hospital, ele é médico. Eu ia comentar assim, muitas vezes eles não são administradores ou gestores de formação, né? E eles não conhecem TI, assim, na maior parte das vezes. O que acontece? Eu tenho um orçamento X, daí eu tenho que, por exemplo, preciso gastar com o hospital. Entre comprar uma máquina super moderna de raio-x, de mamografia, ou um sistema de informação, ele enxerga o quê? Ele sabe, ele consegue quantificar, ele fala, se eu colocar um equipamento de mamografia hoje, eu consigo saber quanto que eu consigo reduzir da minha fila no dia seguinte já, né? Agora, um sistema de informação leva tempo, né? Você precisa mudar a cultura, leva tempo de mudar processo. E, às vezes, às vezes 4 anos não é suficiente para você conseguir sentir os benefícios que a gente sabe, a gente de TI sabe que virão. Sabe que mas leva tempo. Tá? Então, essa é a dificuldade. A gente tem uma pergunta aqui também. Só para, talvez, complementar, eu acho que, assim, na linha, acho que até estava sendo proposto,
proposto, acho que essa discussão de capacidades estatais ela pode ser muito rica, porque ela vai estar pensando na macroestrutura de como transformar esse em um modelo de replicabilidade. Mas tem uma outra discussão que eu acho que era muito rica de aproximar do que vocês estão produzindo, porque, pelo que eu estou vendo, vocês têm muitos dados, vocês têm muita informação, tem um processo todo, né, realizado ao longo de anos, que é a discussão de burocracia na perspectiva do implementador da política pública. Né? A Gabriela Lota, por exemplo, ela estuda específico a burocracia de nível de rua, então o papel desse burocrata que está na ponta, no atendimento. Quando você traz isso, da mudança cultural, da dificuldade dele passar de um sistema para outro, eu acho que super casa para conseguir vincular com a literatura de burocracia de nível de rua, com essa questão, por exemplo, da adaptabilidade da pessoa que está na ponta. Mas também dessa discussão sobre o gestor burocrata, que está em cima, pensando, planejando o orçamento, a discussão toda sobre burocracia de alto escalão também casa muito. Então, acho que mais uma provocação nesse sentido, que eu acho que... Ele já criou uma série eu acho que assim, toda a discussão de capacidades estatais é muito rica para linkar, e a de burocratas também, eu acho assim que... E essa de burocratas em específico tem rendido muitos papers internacionais. Né? Eu acho que super vale assim, uma aproximação, talvez, com a própria Gabriela Lota, para poder apresentar um pouco dos resultados. Legal. E o Vaz é o cara das capacidades estatais. Então, só para... Eu sei que a gente está com o tempo estourando, mas assim, então, justamente assim, mas para chegar lá, então, o que essa análise traz? Ela traz esses 3 níveis, né? O que é nível micro, né? Que é mais fácil de mexer, o que é meso e o macro, né? Então, o que é do ambiente, né? O que é intermediário. Então, isso que eu achei bem interessante no estudo, porque um gestor público consegue ver isso aqui e falar, onde que é mais, por exemplo, por onde eu posso começar? Sim. Tá? Como que eu posso mudar o processo de aculturamento, ou os processos? Então, eu vou no nível... Para eu chegar no nível micro, o que eu preciso mudar no nível macro? Sim. Tá? Então, eu acho que essa é a grande contribuição do estudo, tá? De mostrar assim, olha, você tem essas 3 camadas, e você, que todas elas afetam quando você vai implementar um sistema de larga escala, e fala, ó, essas são as variáveis. Daí você, como gestor, olha aqui, ó, o que você pode atacar. Acho que é isso. Tá bom? Obrigada aí. Obrigada. Vamos dar continuidade aqui para a gente não ficar com o nosso cronograma aqui apertado. Bom, o próximo artigo, então, é do Gustavo e do Leandro, a Bidirectional LSTM Model for Cryptocurrency Prices Forecasting. Eu vou fazer Depois a gente reprodução. Olha lá, contribuição teórica. Podemos começar? Nájila, quem sabe se você colocar em tela cheia o vídeo, vai ficar melhor para a gente ver aqui. Olá, meu nome é Gustavo e eu vou apresentar esse trabalho sobre as redes neurais bidirecionais LSTM para a predição de valor de criptomoedas. Esse trabalho é de minha autoria, juntamente com o professor Leandro Maciel, da FEA USP. Então, as criptomoedas foram introduzidas inicialmente por Satoshi Nakamoto em 2009. Ele propôs um meio de pagamento e também moeda digital baseado em criptografia, que permitiria que não sejam mais necessários intermediários nas transações. Esse mercado de criptomoedas é marcado por uma alta volatilidade e, por consequência, apresenta muitas oportunidades para investidores que tanto buscam maiores retornos como também uma diversificação de seus portfólios. Isso traz uma importância muito grande para a questão de predição dos futuros preços das criptomoedas, tanto para possibilitar estratégias de trading, como também para prover informações aos investidores. Como um modo de modelagem e predição de séries temporais, a questão das redes neurais tem sido cada vez mais utilizada. Além disso, são utilizados também variáveis exógenas, e um grande exemplo disso são o Google Trends. Então, o Google Trends são dados fornecidos pelo Google em relação à quantidade relativa de pesquisas ao longo do tempo sobre determinado tema. E outra questão é que vai ser abordada essa questão das redes neurais, né, LSTM bidirecionais, como uma das categorias dessas redes. Então, esse estudo tem como objetivo avaliar a questão da predição a um passo à frente de 10 criptomoedas, com uma frequência diária, usando redes neurais,
incluindo as redes neurais BLSTM e comparando os resultados com modelos que são considerados estado da arte. Uma breve revisão de literatura. Esses modelos de redes neurais foram muito aplicados já no mercado financeiro, tanto usando os valores passados, como também variáveis exógenas. E apresentaram em alguns artigos resultados positivos e em alguns artigos não tão positivos assim. Além disso, foi feita uma ampla revisão em relação aos artigos, né, que utilizam as redes neurais na questão de criptomoedas e na sua predição de valor. Então, muitos artigos utilizando novamente outros preditores, né, variáveis exógenas, e também avaliando essas predições em diferentes frequências. Além disso, existem artigos que tratam, né, dessa questão das redes BLSTM. Elas foram primeiramente usadas no processamento de linguagem natural, mas ainda foram pouco exploradas na questão de séries temporais financeiras, mas já apresentam resultados promissores. Como metodologia, foram selecionadas 10 criptomoedas e seus valores foram coletados numa frequência diária. Além disso, foram coletados numa frequência diária dados de Google Trends. Foi dividido essas séries temporais em 2 amostras, que foram, por consequência, divididos em períodos de treino e teste. Os resultados obtidos pelos modelos foram avaliados por 4 métricas, que são o erro quadrático médio, o erro absoluto médio percentual e a acurácia direcional média. Os modelos estatísticos, que seriam aqueles de estado da arte, são o modelo ARIMA, que é um modelo que inclui tanto a parte autorregressiva como a parte de médias móveis, e ainda a questão de integração para tornar a série estacionária. O Random Walk, que basicamente a predição se baseia apenas no valor anterior, que foi implementado através de um ARIMA 010, e o Exponential Smoothing, que é basicamente através de pesos, uma média ponderada, digamos assim, das observações anteriores, com os pesos decaindo de acordo com as observações. Então, existem vários tipos de ETS, então, que nem ali, por exemplo, existe o mais completo, que inclui termos de nível, de tendência e sazonal. Além disso, a questão das redes neurais, dada a sua parte estocástica, sua natureza estocástica, os experimentos foram repetidos 20 vezes. Foi utilizado a otimização bayesiana para escolher os hiperparâmetros e early stopping para monitorar, né, a melhoria das métricas e assim, né, parar quando o modelo parar de melhorar assim, e impedir o overfitting. As redes neurais aplicadas foram MLP, que é Perceptron de multicamadas, que simula basicamente, né, os neurônios do cérebro, assim, e que são todos interconectados e apresenta tanto camada de input, camadas hidden layers e output layer. Além disso, foi também implementada a rede LSTM, que resolve uma questão das redes recorrentes, que tem um problema de memória. E dessa forma, né, com diferentes entradas, né, diferentes portas de entrada, ela acaba resolvendo esse problema. E foi aplicada também as redes BLSTM, que foram propostas em 2005, adicionando uma camada extra às redes LSTM. Então, dessa forma, agora você tem uma camada que vai levando os dados e depois esse treinamento ele se repete na volta, com uma camada de retorno, que ocorre em ordem reversa. Então, além disso, foi selecionado, né, nessa rede, devido aos seus resultados positivos, para a aplicação de Google Trends. Como resultados, a gente tem que, para os modelos estatísticos, né, não foi detectado nenhuma questão de sazonalidade, mas todos apresentaram tendência, e para as redes neurais, o número de neurônios e tamanho e esse batch size foi selecionado pela otimização bayesiana. O modelo BLSTM com Google Trends apresentou os melhores resultados, sendo muitas vezes, por exemplo, em acurácia direcional, ele apresentou valores acima de 70% para algumas amostras. Já em relação às redes neurais artificiais que utilizam apenas os valores anteriores como input, o BLSTM apresentou os melhores resultados,
seguido, né, pelo LSTM, e os piores resultados para o MLP. Então, comparando o MLP com o LSTM foi amplamente superior, e comparando os métodos estatísticos, o ETS foi o superior entre eles. Concluímos, então, que bons resultados podem ser obtidos através dos métodos tradicionais estatísticos ou do estado da arte, especialmente o ETS, que o BLSTM apresenta resultados superiores ao LSTM, e então, né, apresenta que, de forma que ele pode ser muito aplicado em séries temporais financeiras, e também que a questão que essa melhoria do modelo BLSTM, adicionando como input os dados de Google Trends, levou aos melhores resultados em geral, com resultados muito positivos em questão de acurácia direcional, e que podem ajudar muito na questão de tomada de decisão dos investidores. Os próximos desafios estão relacionados à questão de complexidade computacional exigida e também à questão da alta volatilidade desses recursos, que podem dificultar a questão da modelagem. E outra questão de próximos passos está a questão de aplicar diferentes arquiteturas de redes neurais e também diferentes variáveis como input. E essas são as diferenças utilizadas. Agradeço a todos por estarem assistindo. Tá certo. Parabéns mais uma vez, Gustavo, Eliano. Podemos abrir o seu tempinho para discussões. Posso fazer uma primeira pergunta? Claro. Gustavo, super interessante o artigo. Me parece que eu conheço um pouco do trabalho do professor Leonardo, né? E eu sei que ele é o cara da inteligência artificial, de novos métodos, né? E aí, então, a minha pergunta para você se vocês comentam que os métodos tradicionais de predição dos preços já oferecem bons resultados assim, de acurácia, qual que é a vantagem de aplicar redes neurais nesse tipo de problema? Sim, existe uma questão, é claro que o método tradicional ele tem essa simplicidade e também ele tem toda essa questão, né, de trazer também bons resultados, mas ao mesmo tempo, né, existe sempre essa busca para alguma coisa que consiga melhor. E o que se observa muito na literatura é que uma rede neural, muitas vezes bem ajustada, ela pode conseguir resultados superiores. Então, é muito uma questão de você escolher corretamente os hiperparâmetros e também de escolher exatamente o tipo de rede. Então, quando a gente observa, por exemplo, essa rede BLSTM, em aspectos principalmente de direção, ela chega a bater todos os métodos estatísticos por um valor bem relevante assim, de melhora. Mas, ao mesmo tempo, se você querer, por exemplo, pegar esses seus dados e aplicar em uma rede não pronta para isso, ou coisa assim, é muito pouco provável que tenha resultados superiores aos métodos estatísticos. Assim. Pois essa aí era uma pergunta na sequência que eu faria, que você mencionou que esse método, né, do BLSTM, ele é possível, assim, ele consegue chegar em resultados, até uma acurácia maior do que o dos métodos tradicionais. Vocês chegaram a fazer algum tipo de medição de qual é a proporção assim, em que medida esse método supera método tradicional e em que casos, né, em que condições? Sim. Então, a gente utilizou, em geral, 2 tipos de métrica para avaliar. Então, tem tanto as métricas que é em relação ao quanto, uma quantidade digamos, que importa o quanto que ele erra. Então, se ele erra R$4 ou se ele erra 12, faz uma diferença. E tanto métricas que seriam mais direcionais. Então, o que a gente observa é que, por exemplo, a métrica direcional, ele bateu todos os outros, em todas as amostras. Então, foram 10 moedas, para cada moeda 2 amostras. Então, principalmente nessa parte direcional, a gente vê que as redes neurais elas se aplicam de forma melhor. Agora, as redes em geral, elas tiveram mais dificuldade nesse outro tipo de métrica que importa o quão próximo está do valor, e não só a direção, se ele prevê corretamente a direção. Então, nesse sentido, aí a gente utilizou até 3 métricas, que são o erro quadrático médio, o erro absoluto médio e o erro absoluto percentual médio. E aí a gente tem algumas questões que, por exemplo,
para a maioria desses, assim, se você for excluir o BLSTM, as redes estatísticas ainda foram as melhores. Acho que tem uma pergunta aqui. Eu fiquei curioso. Dá para ouvir bem? Dá sim. Porque eu fiquei pensando no seguinte, partindo de uma análise técnica, né, de tendência, de canal de tendência de alta, de tendência de baixa, saindo de um contexto em que a gente pode ter outros fatores fundamentalistas, seja de reversão de marketing, bear market, enfim, como que a análise preditiva ela se dá em contextos em que o princípio de análise técnica é muitas vezes ali engolido por um fator fundamentalista exógeno ao contexto do mercado de criptomoedas? O que a gente vê é que, por exemplo, quando ocorre uma mudança maior, que seja por fatores externos e que você não está usando como preditor, realmente a rede ou até alguns métodos estatísticos, eles têm dificuldade de se adaptar a isso, né? Porque você não está fornecendo o que ocorreu essa mudança. Um fator que ajuda bastante e que, por exemplo, no caso dessa pesquisa, a gente utilizou a questão desse Google Trends, é utilizar sempre variável exógena. Então, se você conseguir trazer algum outro fator que tenha dentro essa informação, essa alteração de fundamento ou coisa assim, para a predição, você acaba permitindo, né, que o seu modelo detecte que vai ter essa alteração, né, antes de que se ele usasse só os próprios valores anteriores. Então, a gente vê até muitos dos trabalhos e tal, sempre quando eles aplicam variáveis exógenas, outros fatores, então, seja essa questão de quantidade de buscas, seja dados da economia em geral, taxas de câmbio, outros índices econômicos, você vê que eles têm uma melhoria significativa. Mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição? Se ninguém tiver, eu tenho mais uma, mas Pode já ser. me manifestei. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Gustavo, o que eu estava pensando qual que é a contribuição de acrescentar no modelo dados do Google, do Google Trends. Assim, o que isso trouxe de contribuição para o modelo? E por que vocês escolheram fazer isso? Será que ele adicionar esses dados de tendência? Primeiro, na verdade, que dados de tendências que eram esses, né? De buscas sobre que tipo de palavra? Sim. E aí isso poderia assim, ser uma variável para controlar para algum fator exógeno, como o colega mencionou aqui? Eu acho que eu imaginei, eu estava imaginando exatamente isso, que o Google Trends funciona como uma variável exógena. Isso, então, exatamente. O Google, né, ele fornece esses dados e a gente utilizou como termo de pesquisa o nome de cada criptomoeda. Então, por exemplo, do Bitcoin, a gente pega a quantidade de pesquisas por Bitcoin, obtém esses dados diários e ele passa a ser também um input para o modelo, junto com os dados passados. E então agora, né, você não tem só essa questão dos dados de fechamento anteriores, você passa a ter também esse histórico de pesquisas. E a gente se baseou muito para essa escolha, até por existirem artigos voltados para outros instrumentos financeiros, para ações, e assim, que utilizam o Google Trends e observam um bom resultado e observam que com ele é possível prever alguns movimentos anteriormente, com base no interesse sobre o assunto, coisas assim. Isso. Puramente tendência de cenários, né? Entendo? Uhum. Muito legal, muito bom. Muito legal, parabéns. Obrigado. Acho que podemos, pelo tempo, passar para o terceiro artigo, modelo de visualização de dados do impacto social de projetos de extensão universitária, do Rafael Ferreira dos Santos e da Tayane Rita Coelho. Eu vou sugerir, quem for fazer pergunta, senta lá. Senta lá, não fica... Senta lá na cadeira do castigo.
Né? Parece que vai ser teu chicote. Vamos lá. Modelo de visualização de dados do impacto social de projetos de extensão universitária Smart Extension, sob autoria de... Angela, desculpa te interromper, mas a gente aqui não está ouvindo nada. Aqui a gente não, esse áudio a gente não está ouvindo. E a gente não consegue ouvir aqui o volume da caixa de som, porque é inacessível para a gente. Só que o vídeo ele foi gravado baixo, então eu não consigo aumentar também o volume. Vocês conseguem reproduzir daí? Talvez sim. Eu acho que vai ser melhor. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui, né? Quer dizer, vocês não estão vendo minha tela. Deixa eu compartilhar. Não. Vou colocar para compartilhar o som. Eu vou botar a tela inteira para não me incomodar. Modelo de visualização de dados de impacto... Não, peraí. Foi engraçado. É que a caixa de som aqui não está... Também tem isso. Será que agora vai? Social de projetos de extensão universitária Smart Extension. Mas está saindo aqui em cima agora, né? Tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pelo menos se tiver. Agora no seu pessoal. E vê lá da apresentação aí. Tá no máximo. Tá no máximo. Sob autoria de Rafael Ferreira dos Santos e Tayane Rita Coelho. Os pilares do ensino superior são pesquisa, ensino e extensão. Vocês estão ouvindo aí, né, A partir dessas atividades... Sim, nós estamos. Dá para ouvir como, bem? por exemplo... Dá para ouvir. Tá, desculpa interromper, gente. Eu vou começar de novo aqui, porque a gente aqui vai fazer mais silêncio para a gente tentar ouvir, porque está meio ruim de ouvir ainda assim, tá? Tá certo. Só deixa eu começar de novo. Modelo de visualização de dados do impacto social de projetos de extensão universitária Smart Extension, sob autoria de Rafael Ferreira dos Santos e Tayane Rita Coelho. Os pilares do ensino superior são pesquisa, ensino e extensão. A partir dessas atividades, são gerados diversos impactos na sociedade, como, por exemplo, profissionais para o mercado de trabalho, a partir do ensino, novos produtos, serviços e inovações a partir da pesquisa e soluções para os problemas da sociedade a partir da extensão. Todos esses dados são coletados e armazenados em campos tradicionais, que são os ambientes onde ocorrem todas essas interações. Quando isolamos apenas as atividades de extensão, temos o seguinte cenário. Elas podem atuar no formato de projetos. A Resolução 7 de 2018 estabelece que 10% da carga horária dos cursos devem ser atividades extensionistas, o que impacta no aumento do número de projetos ofertados pelas instituições. Existem desafios na área de gestão e monitoramento de dados, que requer definição de indicadores e instrumentos de gestão. Existem alguns indicadores qualitativos e quantitativos, inclusive dashboards de acompanhamento e apoio institucional. A extensão também tem contato direto com a sociedade, porém, não há medição do impacto social da extensão e a visualização de dados poderia facilitar a interpretação de informações de impacto. Os campos tradicionais de ensino, eles podem passar por um processo de smartification, que seria a utilização de tecnologias de informação e comunicação para um aperfeiçoamento contínuo e melhoria na qualidade de vida dos estudantes, nos serviços ofertados e nas atividades que são realizadas dentro da instituição. Esse processo ele não é apenas no campus como um todo, porém ele pode ser aplicado em atividades isoladas, como em serviços, melhorar a aprendizagem, compartilhamento de informações, em sistemas, dashboards e web dashboards. Considerando os projetos de extensão como uma importante atividade acadêmica e contexto social que se insere, o potencial de Smart Campus e o potencial comunicacional do impacto social dos projetos de extensão, a seguinte questão de pesquisa é realizada. Quais são os componentes necessários de um modelo de visualização de dados que possibilite um campus universitário evidenciar o impacto social das atividades extensionistas? Ao resgatar a literatura dos temas já apresentados, verificamos que os Smart Campus são ambientes que usam tecnologias de informação e comunicação como ferramentas para melhorar os processos de ensino e gestão. São ambientes capazes de utilizar dados gerados no dia a dia e melhorar serviços que são ofertados a todos os stakeholders, tanto docentes quanto os discentes, incluindo os profissionais administrativos.
A gestão da extensão, em uma de suas fases de planejamento, inclui a avaliação, que consiste em manobras analíticas, que são realizadas ao fim do projeto. Isso requer planejamento próprio pela instituição, estruturar o processo, os indicadores e os instrumentos que serão utilizados. Os projetos de extensão são uma ação contínua, de caráter educativo, científico ou tecnológico. Já a avaliação de impacto social, ela é mais comum em empreendimentos sociais, porém é uma alternativa para mensurar o impacto social dos projetos de extensão, uma vez que inclui o processo de análise e gestão de consequências de um conjunto de resultados ou evidências de ações ou intervenções de projetos. A pesquisa tem abordagem qualitativa, utilizando o Design Science Research como delineador metodológico, um processo sistemático com o objetivo de desenvolver artefatos e tenha condições de resolver problemas. O modelo de Paffers tem 6 etapas e podemos iniciar o desenvolvimento do artefato a partir de um problema. Aqui, a ausência de um modelo de visualização de dados para o impacto social da extensão. O objetivo da solução, etapa 2, é estabelecer as etapas necessárias para a concepção do modelo, seus recursos e componentes dentro da vertente do Smart Campus. A etapa 3, o design do modelo, foi realizado a partir de uma revisão sistemática da literatura dentro da temática Smart Campus. Para a demonstração e avaliação do artefato, foi utilizado entrevistas com especialistas de profissionais da área de gestão e atuação em projetos de extensão em uma instituição de ensino superior privada. A parte de comunicação, que é a etapa 6, se dá pela publicação do trabalho em eventos científicos. Para a etapa do design, foi utilizado uma revisão sistemática da literatura dentro do contexto Smart Campus. Então, uma string de busca foi utilizada na base Scopus, identificando 200 trabalhos. O critério de inclusão dos trabalhos para referência do modelo era a proposta de construtos, entre eles plataformas e modelos, por exemplo. Ao final, 9 foram utilizados para a versão final do modelo. A partir da análise dos trabalhos, um modelo geral com 5 camadas é estabelecido. A camada 1 contém toda a operação da instituição, seus serviços e atores externos que são impactados pela sua atuação. Na camada 2, a partir de dispositivos e da interação entre os atores internos e externos, dados são gerados e capturados. Na camada 3, esses dados são coletados com apoio de redes e servidores. Na camada 4, é onde a aplicação de técnicas analíticas são utilizadas para tratar esses dados. E na camada 5, diversos tipos de aplicações e serviços inteligentes podem ser desenvolvidos, entre elas as visualizações gráficas. Para as entrevistas com especialistas, foram mantidos no modelo apenas os aspectos extensionistas, com foco na interação dos projetos. A partir da análise das entrevistas, o modelo passa a ter 6 camadas, sendo incluído uma camada de Data Lake para preservar a integridade dos dados que serão analisados e realizado ajustes de taxonomia e inclusão de novos componentes sugeridos. A partir do modelo, são identificados componentes específicos às atividades extensionistas, seus atores e resultados. Na camada de gerenciamento, indica-se fortemente o uso de métricas de impacto social utilizados pelos empreendimentos sociais adaptados à extensão, uma vez que o uso de indicadores qualitativos e quantitativos podem não obter o resultado esperado. Ao final, as visualizações podem atingir 3 níveis: para a gestão, para a comunidade externa e para parceiros. O modelo apresentado foi validado pela gestora da extensão. Conclusão. O modelo em sua versão final apresenta os componentes e infraestrutura física e tecnológica dentro do contexto Smart Campus para captar as informações de impacto social dos projetos extensionistas de uma IES. Salienta a importância da IES na sociedade a partir de suas ações de extensão e possibilita a experimentação do modelo em ambientes reais a partir de novos estudos, assim melhorar processos de gestão e avaliação da extensão. Aqui são apresentados algumas das referências utilizadas no trabalho e agradecemos a todos pela atenção.
Ótimo, parabéns, Rafael, parabéns, Tayane, pelo trabalho. Vamos às nossas discussões. Posso passar a cadeira do castigo? Por favor. Vai lá, professor Vaz, vai lá. Eu já passei por lá, que você chegou atrasado. Para quem está online entender, a gente tem essa cadeira que está aqui na frente, que vai aparecer em seguida, que daí a câmera pega melhor. Aí, ó. Ai, que delícia ver o Vaz. Tayane, que bom Quanto tempo. Faz tempo, né? Pois é. Parabéns pelo trabalho. Eu vi até aqui a cadeira do castigo, mas é para fazer uma consideração muito rápida, na verdade. É o quanto dá para pensar esse modelo operando de uma maneira em rede de várias universidades, se é possível, né? Porque você falava de constituição de um data lake, pelo que eu entendi, no âmbito de operação do modelo, mas você podia pensar, por exemplo, pegando para as universidades federais, você podia ter isso articulado, ou para as universidades públicas, o que seria bastante razoável também, a partir de um conjunto de indicadores e de dados mais ou menos comum, né? Você pode fazer isso via um data lake único ou via simplesmente padronização e integração de dados via linked data. Vocês pensaram nisso? Ou vocês já falaram nisso e eu que não entendi quando vocês apresentaram por conta do som? Então, se vocês pudessem responder isso, eu agradecia muito. Obrigado. Rafael. Você já pode sair do castigo, né? Pode. Fica aí para a gente te ver, Vaz. Olha aqui, ó. Ai, imagina. Boa tarde. Estão me ouvindo? Obrigado. Beleza. Pronto, melhorou. Essa opção que a gente colocou do Data Lake foi uma sugestão de um dos especialistas que nós entrevistamos, e, na verdade, a gente só incluiu ela por essa questão mesmo da integralidade dos dados, porque a gente olha a literatura e vê que os dados eles podem ser extraídos dos bancos de dados, mas para não mexer na integridade desses dados, né, a gente tira como se fosse uma cópia desses dados e começa a trabalhar as análises em cima desses dados que são uma cópia e não na original. A original fica preservada. A gente não sistematizou isso numa arquitetura de dados, né? Então, esse modelo ele acaba sendo teórico, mas já entra como um trabalho futuro, né? Transformar esse modelo em uma arquitetura para que faça essa classificação a partir do projeto que foi escolhido, que vai ser realizado, ele gerar lá qual que seria o melhor método de mensuração de impacto social para aquele trabalho específico. Mas essa seria a ideia geral que daí, com um tempo de 4 anos, talvez a gente consiga desenvolver. Boa. Na verdade, esse trabalho veio da dissertação. É que ele veio de uma dissertação, né, e não dava tempo de fazer tudo que a gente queria, né, tudo que imaginou que o modelo realizasse. Eu estou pensando para frente. Para a tese. Para a tese. Né, contextualizando, né, esse foi o trabalho da dissertação do Rafael, que ele defendeu na metade desse ano, e ele queria fazer a operação, né, do artefato em si. Ele fez o modelo, e aí ele gostaria de ter feito o artefato. O estudo foi validado numa instituição privada, a gente não conseguiu validar na instituição pública. E aí eu fiz isso, eu fiz o papel da orientadora. Rafael, vamos parar por aqui e deixa o gato doutorado. Mas sensacional, o Vaz, e por isso que eu acho essa oportunidade da gente poder discutir, debater pesquisa nesses eventos fantástica. Porque realmente não nos tinham pensado em fazer isso em nível de escala, né? Em nível macro, porque o que a gente tem é essa dificuldade de mostrar os resultados, principalmente da extensão e principalmente das universidades públicas, né?
A gente vem com alguns projetos isolados, enfim, mas a gente se deparou com isso, e principalmente nos últimos anos, né, da necessidade de a gente dar visibilidade pelo monte de coisa que a gente faz realmente, né? E essa ideia, Rafael, amadurece aí, porque pode ser muito interessante de se desenvolver no teu doutorado, esse modelo mais integrado mesmo, né? Então, os 4 anos... Muito legal. Eu já até... os 4 anos estão cabíveis. Obrigada, Vaz. Eu até nessa primeira apresentação aqui que falava sobre o modelo dos hospitais, já abriu várias ideias aqui para continuidade do trabalho. Sem dúvida, né? Inclusive, se você quiser entrar nesse projeto dos hospitais universitários, vocês são muito bem-vindos, tá? Tem que fazer um merge aí, entendeu? Os dois. Tá bom, agora eu posso sair do castigo. Obrigado. Eu só queria te ver mais um pouquinho, Vaz. Mas é incrível, é isso mesmo que falta, né? Não, faltou. Presencial é outra coisa. Eu tenho comentários também. Posso ir? Pode, por favor. Então tá bom. Primeiramente, queria parabenizar então, o mestre Rafael, né, que defendeu a dissertação dele, e a orientadora dele também. Né? Primeiro, assim, um detalhe que então dá para perceber que ao ler o artigo, dá para perceber que tinha mais informação que provavelmente tinha sido levantada, mas que talvez por conta do espaço, da limitação do tamanho do artigo para o SEMIAD, algumas coisas ficaram omissas. Né? Então, por exemplo, só um detalhe de forma, por exemplo, a figura 4, o cabeçalho dela está dizendo que é a figura 6, mas é só um detalhe, mas tudo bem. Então, eu percebi que provavelmente é um artigo derivado da dissertação, né? Então, isso é absolutamente natural. Então, alguns detalhes no método que eu diria que poderiam ser adicionados para uma publicação, né? Por exemplo, não ficou muito claro de como que os 9 estudos, quais foram os critérios para a seleção dos 9 estudos da revisão sistemática, por exemplo. Talvez adicionar essa informação para não deixar um ar de arbitrariedade na revisão sistemática. Um outro ponto descrever um pouquinho as características da instituição de ensino em que o estudo foi conduzido. Acho que seria interessante também para fortalecer o método, além do perfil, assim, descrever um pouco mais o perfil dos entrevistados. Essas informações eu acredito que todos devem estar na dissertação, mas eu sugeriria adicionar no artigo também, para deixar o método um pouco mais robusto. E o último, ainda nesse sentido, na minha leitura, pelo menos, tem a elaboração da figura 3, que é o modelo geral, para mim dá um salto muito grande assim, do resultado tem a revisão sistemática que se levantaram 9 artigos ao final. E aí vem um modelo já meio direto, então eu sugeriria escrever um pouco como é que se chegou nesse modelo geral, com 6 dimensões, né, para deixar um pouco mais... Tirou o coelho rapidinho, né? O coelho saiu rápido. Saiu um coelho da cartola e que foi meio direto para a publicação. Sugeriria adicionar alguns parágrafos sobre isso. E aí, meu último... aí é uma pergunta, na verdade, né? O meu viés é sempre, acho que pelo menos para mim, a conferência é bacana para a gente pensar como publicar os artigos, né? Sair daqui com feedbacks legais para adicionar que provavelmente o que a gente discute aqui, algum revisor também vai pensar, e aí a gente já deixa o artigo preparado já para se defender de crítica dos revisores, né? E aí o que eu fiquei pensando é onde é que vocês pensam em posicionar esse artigo e qual que é a contribuição que o artigo se propõe, né? Porque, assim, por exemplo, no final, lá na conclusão, vocês comentaram o seguinte, que o artigo buscou contribuir para o avanço da discussão sobre a importância da visualização de dados nas universidades e expor o impacto social da extensão, esse conceito na ótica do Smart Campus. Me parece um pouco amplo, assim, talvez o que eu sugeriria é tentar deixar a contribuição ainda mais específica. E aí essa é a minha pergunta, assim, o que vocês enxergam que é uma contribuição efetiva aí nessa área de Smart Campus?
a gente colocou ali, eu realmente me embananei um pouquinho no final, na hora de escrever o artigo, na hora de fazer o resumo, e eu coloquei na versão da dissertação, além do modelo na versão final, a gente incluiu também uma forma de como a instituição pode aplicar esse modelo na prática, e sugere também quais são os indicadores de impacto social que elas podem utilizar, quais seriam algumas metodologias de calcular o impacto social e a utilização também dos indicadores que já existem do FERPRO-X, né, que eles já fazem uma gama de indicadores de análise da extensão, da parte de gestão, mas já poderia utilizar também, até porque alguns métodos de mensuração de impacto social utilizam indicadores qualitativos e quantitativos, e isso já existe, esses métodos. Eles só não são implantados, até porque na prática da extensão é um pouco mais complexo. Mas outra contribuição seria, além da aplicação do modelo, de salientar a importância das instituições de ensino como geradoras de impacto, porque a gente olha hoje para uma instituição de ensino e acaba mas no que ela contribui? A gente não está vendo essa informação, e ela contribui muito. E isso que a gente acaba recebendo essa onda de cortes aí, de investimentos em educação, justamente por isso, porque a gente não conhece qual que é o real impacto que as instituições de ensino causam na sociedade. Não só na educação, é um impacto... Desculpa, Rafael, é que assim, esse é o grande problema de nós acadêmicos. Não sabermos vender, entendeu? A contribuição social que o projeto pode trazer para a sociedade, para as outras instituições. Efetivamente, você tem tudo aí para demonstrar. Meus parabéns. E a ideia também de trazer isso para a parte do Smart Campus é porque a gente já está vivendo numa era digital, né? E eu vejo, assim, uma visão mais por fora do mundo acadêmico, eu vejo que as instituições estão bem atrasadas nessa parte de adoção tecnológica. Daria para comprovar isso, né, a partir de um novo artigo, um novo trabalho. Mas se fosse implantar hoje um sistema para poder visualizar o impacto da extensão das instituições, utilizar essa parte do Smart Campus seria o ideal, né, que você já implementa com tecnologia acertada. Está atrasado, não tem essas demonstrações ainda. Perfeito, professor Rafael, mais alguma consideração? E a dificuldade que a gente tem, né, de botar 140 páginas de uma dissertação num artigo de 10, né? E aí acaba realmente ficando, né, algumas coisas que não ficam bem explicadas. A instituição, a gente resolveu a não fazer um estudo de caso, e sim a validação com especialistas, vamos dizer assim, até para questões de comitê de ética e enfim. Mas é uma dificuldade também nossa, né, Rafael, de ter que justificar e explicar um pouco sobre qual é a instituição sem tentar, né, dar mínimos detalhes para não identificar. E falando isso a nível micro, fica bem difícil não identificar a instituição, né? Então, a gente acaba suprimindo essas informações do paper, mas realmente, na hora de publicar, a gente está pensando, a gente já está trabalhando na versão do paper final, enfim, para um jornal de educação e educação e tecnologia, né? Então, a gente pretende situar nesse campus, né, de educação e tecnologia. A gente tem alguns journals internacionais voltados para isso, e aí as suas observações são preciosas, assim, para a gente está trabalhando nisso agora, né, Rafael, que eu estou devendo. Na verdade, a orientadora está devendo. Então, foi ótimo para a gente pensar e melhorar a contribuição e essas amarrações para não ficar no paper final sem explicações. Obrigada.
Acho que, inclusive, uma das observações que eu tinha colocado no paper que eu mandei para a prof é que eu tinha feito um gráfico mostrando as etapas de como que você saiu da primeira versão do modelo para chegar na outra versão. Ali nos slides, né, era pum, no outro slide já mudou. Mas a gente sabe que algumas mágicas acontecem. É verdade. Está dentro do normal. Mas existe uma sistematização de como a gente foi incluindo coisas no modelo, como que foi trabalhado isso dentro das entrevistas para melhorar o modelo e chegar na versão tranquilo, final. Rafael, a culpa é do orientador, tá? Obrigada, gente. Obrigada, eu que agradeço. Vamos para o último, tá? Para a gente não se atrasar. Então, restou o artigo Blockchain como instrumento do Estado no combate às fake news e desinformação, do Anderson Ribeiro de Freitas, do Ergon, e do José Carlos Vaz. Vamos lá. Então tem que ir para a cadeira de castigo. Muito boa noite, meu nome é Ergon, eu sou mestrando em Administração Pública e Governo, aqui na Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, eu me chamo Anderson Ribeiro de Freitas, sou estudante de Gestão de Políticas Públicas da USP. E a gente traz aqui, junto com o professor José Carlos Vaz, que também é professor da EASH-USP, esse artigo sobre possibilidades, desafios e o papel do Estado no uso de blockchain para o combate à fake news e à desinformação. E, basicamente, a nossa pergunta de pesquisa é como que a tecnologia blockchain pode contribuir no combate às fake news e à desinformação. Para isso, é importante a gente fundamentar esses dois grandes blocos, né, que é de fake news e desinformação, e o outro que é de blockchain. E aqui um ponto primordial é dizer que a desinformação ela não é só a ausência de informação. Em primeiro lugar, os autores pontuam que ela é uma informação, então ela existe. Em segundo lugar, que ela é uma informação enganosa. Em terceiro lugar, que além de ser enganosa, ela tem a intenção de enganar. E aí também, nesse sentido, outros autores trazem a reflexão que existem 3 formas da gente categorizar. Então, ali, como misinformation, disinformation e malinformation. De forma bem resumida, quando uma informação é falsa e nociva, o tipo mais encontrado que a gente tem, ela é uma disinformation. Quando a gente tem informações que elas são falsas, são aqueles ditados populares, aquelas situações que não causam mal, não são nocivas, são as misinformations. Mas também existem informações que são nocivas, mas são verdadeiras e tiradas de contexto, como é o discurso de ódio, por exemplo. E a gente chama de malinformation. É uma questão secundária, mas também importante para o entendimento do assunto que estamos tratando nessa apresentação, por que observar o blockchain a partir do Estado e quais são as características da rede que ajudam a compreender este papel. Nesse sentido, né, a nossa fundamentação teórica de blockchain foi atrás de autores que trazem experiências de uso de blockchain pelo Estado. A gente dá destaque para a produção do professor Vaz e minha, onde nós mapeamos o uso de blockchain como solução aplicada a contextos diferentes e a dados diferentes. Nesse sentido, a gente elenca as principais características que fazem o blockchain ser uma tecnologia potencial para ser usada pelo Estado, né? As chaves de acesso, que são usadas para fazer encriptação e decriptação das informações, os blocos com criptografia encadeada, ou seja, há uma certa casualidade entre os números, ou seja, os blocos eles são encadeados, então se você altera o bloco A, o bloco B e C também terá a criptografia totalmente alterada, o que faz com que alterações na rede sejam perceptíveis de formas fáceis, e os contratos inteligentes e protocolos de consenso, que são como as regras em que a rede vai se basear para poder dizer que determinada informação é verdadeira ou não. Essas são características que tornam a rede blockchain imutável e altamente auditável. E nesse sentido, a gente tomou a decisão, né, para responder a pergunta de pesquisa, qual pode ser o potencial uso da blockchain no combate à fake news e desinformação, de fazer uma revisão sistemática de literatura, que partiu de quase 1.500 produções iniciais encontradas, né, com essas chaves de pesquisas a partir dessas bases de dados de dissertações, artigos, publicações em revistas, e a gente sistematizou, portanto, os 13 principais artigos ali, que se encontravam em categorias que o meu colega Anderson aqui vai apresentar para vocês.
Sim, as 3 categorias de uso blockchain encontradas na revisão sistemática foi, primeiro, a rede blockchain baseada em validação organizada pela rede, né? Então, esses dados, eles são validados de acordo com feedbacks de autoridades midiáticas, né? O nome desse protocolo se chama Protocolo de Autoridade. O segundo são parâmetros determinados por algoritmos internos, quando há uma capacidade de processamento, análise e interpretação semântica para validação daqueles dados. E o terceiro é rede blockchains com foco em rastreabilidade, né, com padrões de disseminação para encontrar as mensagens que não são necessariamente falsas, mas que são tiradas de contexto ou nocivas. Beleza. E aí, para isso, a gente trouxe, construímos essa framework, né, que é uma framework que vai dizer a relação da tecnologia e do Estado para determinado tipo de mensagem. Então, a primeira camada que a gente propõe é a camada de parâmetros externos, né? Então, a validação ela é feita por avaliadores externos à rede, né? Então, ela consegue pegar a informação falsa e parte da informação nociva, misinformation e disinformation. A segunda camada são parâmetros internos, é quando você tem uma capacidade de processamento capaz de validar determinado conjunto de informações, e também tem a validação por rastreabilidade, que pode estar presente nas 2 camadas, né? Porque o parâmetro é um parâmetro de disseminação e não um parâmetro de linguagem. Então, são essas 2 camadas que a gente entende que são camadas de utilização do blockchain, considerando a capacidade da rede e o tipo de informação que você deseja validar no contexto das fake news. E apenas complementando aqui o meu colega, a gente pensando no exemplo prático, né? Quando a gente tem uma informação que é falsa e ela pode ser identificada a partir de um padrão linguístico, né? Semântico em alguma medida, isso daqui pode ser identificado, seja pela primeira camada, um conjunto de avaliadores, pessoas ali, físicas, a gente imaginando, checando aquilo, ou na chamada segunda camada, a gente ter um padrão linguístico identificável a partir dessa validação de algoritmos internos. Mas como aqui a gente discutiu que desinformação e fake news não são apenas notícias falsas, mas também as verdadeiras tiradas de contexto, um padrão de disseminação, ou seja, identificando uma rede, uma distribuição de mensagem fora de um padrão do que se considerava normal, ainda que não tenha um texto falso, pode ser identificável a partir dessa validação por rastreabilidade. Então, a gente sistematiza aqui, para responder a pergunta de pesquisa, existem essas 2 frentes de observação que a gente pode ter a partir da rede blockchain, de identificar a disseminação de desinformação e fake news, já que não existem somente notícias falsas, mas também notícias em tese verdadeiras, mas que também são nocivas em alguma medida. E aí, aqui só referendando essa questão do ponto de vista institucional, que é o desafio da gente ter maior capacidade estatal, porque a gente está falando de um desafio aqui que é tecnológico em alguma medida, né? E depende do Estado, portanto, ter condições de fazer com que isso aconteça na prática. Isso hoje ainda é uma limitação, mas a gente acredita que com a pesquisa a gente pode trazer essa provocação em alguma das frentes. Do ponto de vista tecnológico, há uma clara correlação entre a capacidade de validação e a legitimidade do processo de estabelecimento de parâmetros, ou, em outras palavras, de dizer que aquilo é uma informação verdadeira ou uma potencial fake news. Então, portanto, é necessário a gente pensar aplicações e protocolos de consenso que vão entregar os recursos de análise semântica e os recursos de análise de informação, no geral, necessários àquela rede blockchain específica. Portanto, sugere-se que nos próximos estudos possam se observar a implementação de outras tecnologias complementares ou não à blockchain, pois a solução de blockchain precisa ser desenhada conforme a sua aplicação. No contexto das fake news, há aqui, então, um desafio tecnológico de interpretação e validação dessas informações devido a todas essas nuances que podem existir entre texto e contexto no âmbito nicho de informações trocadas nas redes sociais, que podem ou não ser fake news. Então, agradecemos a apresentação, esperamos que nós tenhamos contribuído com o debate. Bom, parabéns. Quem sabe os dois vêm sentar aqui na frente. Os três. A gente faz questão de ter Os três estão presentes. Os 3 estão aqui, né? Foi meu orientador de graduação da TCC, é? Orientador do Anderson. Uau! Fica você aqui, ó. Uau! Carlos Vaz. Alguém de vocês manipula para poder enxergar, para que vocês enxerguem
E, ó, a tecnologia. A tecnologia, assim, Está muito bem, gente. Isso é muito bom. Isso que dá uma sessão de TI, né, gente? Isso, boa. Posso ainda falaram que a gente precisava de metaverso. Eu também acho. Boa. Faltou isso, né? Olha, gente, eu acho que o tema desse artigo de vocês é fantástico. É até interessante, ainda mais agora que a gente acabou de passar por esse processo eleitoral, acho que ele ainda fica mais relevante ainda, né? Então, não tenho dúvida que o artigo tem relevância e que vocês vão conseguir publicar esse artigo onde vocês quiserem, né? Sem dúvida. Inclusive fora do país. Mas o que eu perguntaria é o seguinte, porque eu achei super interessante o modelo que chegam no final do artigo, e aí o que eu perguntaria é o seguinte, dentre os artigos que vocês levantaram na revisão sistemática, eles são mais teóricos ou eles são mais empíricos? E eu gostaria de saber principalmente de artigos empíricos, o que tem de dado coletado sobre essa temática na avaliação de vocês. Então, isso foi exatamente a questão que a gente encontrou nesse processo de selecionar as obras que melhor nos cabiam, né? Porque, primeiro, a maioria, você coloca blockchain, fake news, a maioria das aplicações é no contexto de aplicações privadas, né? Então, não tinha, primeiro, o elemento do Estado, certo? Uma outra coisa que a gente encontrou também eram muitos textos debatendo o protocolo de consenso, a implementação da tecnologia, mas exatamente no contexto teórico, né? Tanto que no começo do artigo, a gente fez aquele trabalho de trazer artigos que falavam da implementação prática de blockchain na gestão pública para poder fazer essa aproximação. Então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, eu diria que a maioria dos casos eram teóricos. A gente tentou se focar mesmo nos teóricos, aqueles que apresentavam aspectos práticos de implementação, então que apresentavam desenho, que discutiam um protocolo de consenso, para a partir disso a gente conseguir chegar nesse modelo. Então foi o desafio mesmo, tentar trazer do abstrato e colocar no prático. Ao longo do processo e a seleção dos textos a gente focou nisso também. Acho que esse termo de protocolo de consensos é um termo que eu não conhecia e me parece, então, pelo que você está explicando, já é bem, enfim, disseminado, é um conceito que não é novo. Um conceito técnico. É um conceito técnico, eu pelo menos, então, mas eu não conhecia e me parece muito interessante. Então, o que tem de, quais seriam alguns exemplos de protocolos de consensos que poderiam ser aplicados nesse tipo de tecnologia para minimizar o risco das fake news, coisa do gênero? O protocolo que a gente encontrou como mais aplicável, e ele se encontraria ali na primeira camada que a gente propôs, é o protocolo de credibilidade. Esse protocolo de credibilidade, as autoridades que são cadastradas na rede, elas emitem feedbacks, e esses feedbacks eles vão sendo computados estatisticamente, e a partir disso você comprova se aquela informação, aquele nicho de informação tem potencial ou não para ser falsa, né? Então, é um algoritmo de comparação semântica entre os textos e de enquadramento a partir dos feedbacks. Mas que seriam os mineradores de uma criptomoeda? Seriam os mineradores de uma criptomoeda, mas aí que tá, o processo de mineração, veja, ele é um processo totalmente automático, então você coloca, a mineração, ela é feita a partir de um protocolo, que é o Proof of Work, né, o prova de trabalho, então você coloca seu poder computacional para rodar aquele script e ele fazer as validações na rede. Isso. Mas porque isso vai ser remunerado. Exatamente. E nesse caso, não necessariamente a pessoa seria remunerada, ou essa autoridade não é remunerada. E aí, por isso entra o papel do Estado. É o valor social. Exato, porque o Estado, a primeira camada, ela é exatamente a camada em que o Estado precisa organizar essa rede de validadores para emitir feedbacks. Então, você tem uma necessidade de você ter uma capacidade humana de análise daquilo, e o que a máquina vai ler é a acurácia dessa capacidade de determinar o que é verdadeiro ou não. A segunda camada que a gente propôs, a gente não falou aqui, mas no artigo ele está bem descrito, o que a gente mais achou na literatura são protocolos de consenso que usam machine learning e deep learning para poder dizer o que é certo e o que não é certo dentro da rede. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Por que não usar, então, machine learning? A segunda camada é praticamente machine learning. Para dar um exemplo, o algoritmo é basicamente machine learning. Já tem alguns modelos
inclusive dispostos na web gratuitamente, onde a gente consegue testar. A gente joga o texto e aí o próprio modelo, baseado numa pesquisa que ele faz aberta na web, ele identifica se ele tem um padrão linguístico característico de fake news. Então, por exemplo, você vê, tem muito emoji, tem texto errado, você tem todo um tipo de linguagem que você consegue ensinar, né? Na verdade, você tem até várias técnicas. Você começa com a naive, basicamente, porque é basicamente alguns trechos, né, das palavras. Então, dá para ir fazendo aplicar várias técnicas aí. E aí, se me permite complementar também, eu acho que assim, a grande discussão que a gente está trazendo no artigo é que existem essa discussão internacional, né, Anderson? Só que a gente está tentando organizar aqui, ó, para a gente poder fazer uma discussão sobre combate a fake news, e não só fake news de notícia falsa, mas desinformação, a gente precisa observar que nem tudo é falso, e nem tudo, quando a gente jogar, seja um software, enfim, um modelo, enfim, vai identificar ali a nível de acurácia a linguagem daquilo. Então, por isso que às vezes a gente tem um modelo estabelecido numa lógica que consiga, inclusive, rastrear a disseminação daquela informação ou desinformação, a gente consegue emitir mapa de calor, por exemplo. Então, imagina que a gente pensando nesse modelo, não quebrando a integridade, não quebrando a privacidade do usuário, mas que seja possível rastrear, por exemplo, o hash, né, de identificação, uma mensagem que tem um código único. Dá para rastrear. Exatamente. E aí, se você percebe que aquele hash, do nada, começou a disparar em vários grupos, tem até um exemplo que a gente deu, né, teve uma notícia recente, por exemplo, do Drauzio Varela, bem antes de começar a pandemia, ele fez um vídeo tentando tranquilizar as pessoas, falando, olha, gente, eu acho que isso daí não vai dar nada, vai dar uma gripezinha. E esse argumento de gripezinha foi o que foi usado depois, né? Mas pulando esse momento histórico todo, muito recentemente, agora, um mês atrás, estavam divulgando esse trecho do Drauzio Varela. Então, ele não é um vídeo falso, um vídeo verdadeiro, só que ele foi cortado, tirado de contexto. Então, um mapa de calor, às vezes, ajuda a identificar, opa, por que isso daqui está circulando? E isso ajuda a posicionar, não só a autoridade no sentido midiático, mas a sociedade como um todo, para entender o que está em disputa na realidade. Não, muito legal esse modelo, né, da falta, vamos dizer assim, desde a má informação até chegar realmente a... Mas eu ia perguntar justamente nesse sentido, aqui eu acho que aí a gente está a discussão assim, do que é, quem que determina o que é uma informação nociva ou o que é uma informação incorreta. Aí você está comentando que tem uma questão de, tem partes que tem que tentar identificar qual é a parte da versão que é verdadeira e uma parte que não é tão verdadeira assim, mas também não dá para dizer que aí tá, então fica delicado, né? Mas antes, por trás disso, tem que determinar um algoritmo que vai ser feito por pessoas, ou então alguns seres humanos vão adicionar alguns inputs em algum lugar nesse protocolo de consenso, né? Então eu estou percebendo que tem julgamento humano preliminar. Começa nisso. E aí é que tá. Vocês chegaram, acho que talvez é uma pergunta que foge um pouco da proposta do artigo, sem dúvida, assim, mas como é que você resolveria essa questão? Porque aí quem é mais de um campo de ideológico, talvez, vai argumentar dizendo que são os comunistas que estão fazendo esse tipo de tecnologia, ou então o contrário, não, são os neoliberais ou os fascistas que estão fazendo esse tipo de coisa. Então, como mesmo que sejam pessoas, autoridades indicadas pelo governo, então vai ser o governo que está na situação, né? Ou vai, aí é o governo da situação complicado, como é que a gente tem um debate nisso? A situação. Então, uma notícia que é publicada na Folha de São Paulo não é desinformação. Exato, pode ser também. Né? O pessoal de outros meios dependendo da mídia, também. Sem dúvida. Mas aí é um espaço que, até um certo ponto, não é possível resolver esse problema somente com a máquina. Eu acho que, assim, tentando contribuir com o debate, e aí eu vou deixar uma bola na frente do gol para o nosso colega, que também é jurista, para ele chutar para o gol, é o seguinte, eu acho que quando a gente fala de uma notícia que, por exemplo, está em rede nacional, uma manchete de um grande noticiário, enfim, a gente está lidando com o judiciário, às vezes, sendo provocado, recorrer àquilo e derrubar. Então, eu acho que isso gerou muita discussão nessa eleição agora também. Agora, vou dar um exemplo prático, tentando trazer aqui bastidores de dois grupos, né, que produzem coisas nesse sentido, que é o grupo do Pablo Atelado, que é um monitor de debate político na internet, né? E o pessoal, inclusive lá do Diego Dorgan, que faz um monitoramento de redes bolsonaristas,
Agora, no pós-eleição, constituiu-se um terceiro turno digital. Foram mais de 3 mil grupos bolsonaristas de WhatsApp derrubados, porque foram rastreados como divulgando incitação ao golpe de Estado, por exemplo. Então, que é ilegal. Que é ilegal. Esse é o ponto, que é ilegal. Então, eu acho que essa discussão, ela passa por talvez essas duas vias, né? A gente tem grandes casos em que o judiciário atua a partir de uma provocação, mas a gente está numa discussão aqui de rastreabilidade para quando a gente tem uma informação que perdeu o controle. Aquilo que é constitucional, exatamente. Né? Vamos, independente de qual mídia, exatamente. Então, assim, eu acho que tem que partir daquilo que é constitucional, porque hoje o nosso problema é mais básico, né? E a bola na frente do gol aqui é a seguinte, ó. O direito à liberdade de expressão, até uma discussão que eu sei, a gente publica um artigo uma via de mão dupla, né? É uma via tanto do emissor, que tem o direito de falar o que quer, mas também do receptor, de receber uma mensagem verídica. É que direitos constitucionais, eles não se sobrepõem. Exatamente. Mas estamos no tempo, né? É tão bom, né? As discussões são tão boas. Tinha que ter uma extensão. Só um último comentário que eu acho importante sobre o que você falou. O papel do Estado, no primeiro momento, é de regulamentação desse processo, né? Então, você vai definir regras de participação. O blockchain é uma rede descentralizada. Então, em tese, todo mundo que quiser e cumprir os requisitos de validação que vão ser regulamentados na questão do primeiro parâmetro, você vai conseguir fazer com que as pessoas minimamente capacitadas entrem nesse escopo, e aí vamos supor que a pessoa entre no escopo e ela comece a emitir análises falsas, o protocolo de credibilidade diminui a participação dela na rede. Então, é exatamente essa credibilidade para validar, ela é definida primeiro por parâmetros gerais, e aí vai ser se a pessoa é realmente jornalista, se é uma institucionalização daquele grupo, e o segundo a partir da própria atuação dela dentro da rede, né? Isso no primeiro parâmetro. O segundo, a gente está falando de uma rede mais autônoma. Então, aí, os algoritmos, eles conseguem dar melhor essas respostas, né? Claro que, assim, o blockchain e o Estado, né? O Estado sempre vai ser o mediador da tecnologia. Apesar de o blockchain ter natureza descentralizada, né, um blockchain servido pelo Estado e para interesses públicos, ele não consegue ser 100% descentralizado. Não vai ser. Ser um 100%. Na verdade, não vai ser. Não vai ser. Pessoal, não interrompendo a discussão, a gente chegou às 18. Daqui a pouco vão derrubar a sala da gente. Então, eu não sei exatamente se eles iriam derrubar a nossa sala, mas eu gostaria só de fazer... A gente pode continuar discutindo, obviamente, mais alguns minutos, se vocês estiverem à disposição, mas eu gostaria de fazer a chamada, porque caso caia a sala, então eu não deixei de colocar presença para ninguém, tá certo? Então, só confirmando... estão presentes aqui o Gustavo, o Rafael Ferreira, a Tayane, o Anderson, o Ergon, o José Carlos e a Violeta. Esqueci de alguém? Não. Do Rafael Ferreira, eu acho. Rafael Ferreira, ela foi o primeiro. É que são dois Rafaéis. Rafael Ferreira e o Rafael Crispim. É isso, o professor que está no debate. Tá certo, então tá certo. Então, teoricamente, a gente teria 22 minutos para fazer uma discussão geral, mas que bom que a discussão foi após o vídeo, que eu acho que facilita e deixa mais fresquinhas as dúvidas, tá? Professor... Desculpa. Por favor, por favor. Desculpa te interromper. Não, depois eu queria só tirar uma foto com todo mundo aqui. Eu acho. Precisa. Sim, podemos. Desculpa, eu não sei se ia falar mais alguma coisa, Nádia. Não, eu queria perguntar ao professor Rafael como a gente pode conduzir, se a gente eu acho que, Nádia, você conduzir, você é moderadora, é você que manda, e acho que já encerramos os trabalhos, a verdade é essa. Então, sim, já encerramos. Aonde você quer? Fica todo mundo aqui para aparecer o pessoal do vídeo todo, tá? Aparece todo mundo, não tampa o pessoal. Obrigada, professor Vaz, desculpa, deixa eu ser de suporte de Quem que é bom? Você pega um aluno, vamos ver aluno. Quem que é bom? Porque tem que ser alguma hora. Eu aprendi com meus alunos que tem que ser algo do tipo assim. Será que vai caber todo mundo? Aí, ó. Vamos lá. 3, 2, 1. Mais uma.
Aê! Mando. Tá certo? Vou mandar para o professor Vaz, que eu tenho o WhatsApp dele. Eu queria perguntar, é a pauta do dia, assim, como é que os jornalistas falam quando é o assunto do momento? Assim, bomba! Tem um assunto, acho que eu não lembro exatamente como é que é a expressão, mas enfim, tipo, tá na pauta do dia, ordem do dia, que é essa coisa Lucas, você vai derrubar a gente, não, Lucas? O Musk comprou o Twitter. Não, eu vim marcar a presença. Pagar para ser. Já marcou presente. Sim, é uma conta verificada. Já marcou a análise? A presença já está marcada? Perfeito. Marcada. Excelente. Então, tarefa cumprida, agora a prova. Não, brincadeira. Eu espero que a sessão tenha sido muito proveitosa para todos. Sim. Relatórios para a justiça. Agora não esqueçam que nós temos sessão de premiação e depois nós temos o jantar para quem estiver presencialmente. Ó, vocês comem aí remoto, tá? Vocês estão jantar remoto. Gente, eu vou dar aula. Eu vou perder o jantar. Ele precisa. Obrigada, pessoal. Muito bom ver Gente, vocês. muito obrigada. Muito bom ver. Obrigada, foi um prazer estar com vocês mesmo à distância. Aqui, ó. Obrigada. Aqui na frente, aqui, ó. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Um abraço. Essa questão da polícia, porque tem uma certificação. Podem ter contas não feitas, mas assim, pessoas estão inscritas, né? Posso fechar aqui? Pode. Na hora da tá certo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Eu vou ter que ficar porque o Gilberto pediu para entregar o prêmio. Você vai entregar? Vou entregar. Eu vou sair só foto. Tá melhor ativo? Ajudaram na batalha. Vamos sair lá para pegar algumas firmas com uma ordem especial. Só que eu não sei como funciona, porque talvez não é ágil. Na sessão de posse, o que abre o edital. Para alunos de graduação. Não, abre o edital para aluno especial. Você se inscreve. Você, como aluna de graduação, não é proibida de cursar, desde que o professor aceite. Já teve caso. Você tem que fazer um requerimento. Como é que funciona? O especial abre o edital, dia lá no especial, aí você faz um requerimento, você explica, e os professores da disciplina é que vão dizer se aceitam você ou não. Então você tem que justificar bem. O ideal é que você fale. Facilita a vida. E tem, por exemplo, o nosso programa de gestão de políticas públicas tem algumas disciplinas que são fechadas. Tem metodologia e uma outra que é introdutória, mas que é menos relevante para você. Não sei que ela é obrigatória, mas é um pouco um resumão de DPP. É uma disciplina que normalmente quem dá é o Fernando e às vezes agora Cíntia Mexia, talvez, né? É um pouco de introdução à administração pública e às políticas públicas. Depois a metodologia. Essas costumam ser fechadas. O que abre são as eletivas. Porque no nosso programa tem que fazer essas duas e mais duas eletivas. Então, eu não sei se sempre são fechadas. Acho que às vezes fecham. Mas pelo menos você pode fazer as duas eletivas. Isso você pode fazer. Vale a pena, vale muito a pena fazer. Eu sei que já fechou o edital desse ano para quem está Mas você está se formando agora, não? Não no final do ano que vem. Mas eu sei que, tipo assim, pra quem quer ser metade, eu sei que fechou. Aluno especial, eu não cheguei a receber nenhum sobre. Mas eu vou mandar e-mail. Eu não costumo ser informado quando vem. Só para mim, só chega quando o semestre que eu dou aula. A galera já se inscreveu. Quando chega, já se inscreveram. Então tem que ficar ligado. Eu vou mandar e-mail pro pessoal da pós. Mas não tem problema. É possível, sim. Eu já vi um caso de um aluno
de IGPP que fez aqui, no mestrado aqui, depois ele veio para o mestrado aqui, ele fez antes, com o especial, a única coisa que teve é que os professores daqui da pós pediram para eu mandar uma carta dizendo que valia a pena ele uma graduação. Inclusive, eu queria até pegar uma aula como mestrado da Celeste, mas eles nem abrem para o especial. Não, nada. Não, eu mandei e-mail. Responderam que eles não têm, não abrem para aluno de graduação. Ah, para aluno de graduação. Às vezes é meio difícil. Lá na escola, eu acho que a norma não impede. Eu tive um caso só. Eu acho que a Ergon fez, como aluno especial de mestrado. Teve o caso do Rafael, que ele era aluno de graduação, mas ele tinha uma outra graduação antes, em outra área, em química. Mas eu nem sei se ele... Não, ele conseguiu, ele fez comigo. Depois ele entrou no mestrado, é me orientando agora. Mas eu não sei se na época considerou ele como em qual das duas categorias. Entendi. Vou dar uma olhada. Mas eu acho que não tem problema. E, se não, a velha norma da USP. Se alguém te disser um não, até te dizer qual é a norma, você recorre. Mas eu quero, abre uma exceção para mim e a comissão de pós pode deliberar, eu acho. Eu acho que até a coordenação do programa pode deliberar. Legal. Mas a minha sugestão, não fala com o professor. Eu quero me inscrever, posso, acha que tem condição, é a melhor coisa que você faz. Tá bom. Mas não adianta assim que é bom. Ótimo. Obrigada, vou aproveitar esse final de semestre. Obrigada, você. Meninos? Te falando, talvez, para atualizar as nossas coisas. Ele queria começar com vocês de manhã. Aí eu adorei quando você escreveu. É que hoje eu tive um problema de manhã e acabei dando aula só para 10 da noite. Como ela chegou, ela foi para vereadora, que ficou na sala que ia discutir nosso feio. A Bruna. Não, ela é vereadora. Ela é vereadora de São Caetano do Sul. Caramba, feliz. Ela é vereadora pelo PSOL em São Caetano do Sul. Imagina, essa menina é boa politicamente. Eu lembro dela, inclusive, divulgando... ela estava concorrendo a deputada. Isso, ela foi deputada. Ela foi bem também. Mas não chegou a entrar, né? Não, mas ela conseguiu, acho que ela se elegeu acho que 5 mil e conseguiu ter 9 mil agora. Exatamente. Depois ela me mandou um e-mail. É que eu mandei a mensagem pelo Moodle, mas eu não sei se não chegou, as pessoas não viram. Não chegou, mas sem problema, eu aviso lá no grupo do pessoal. Derrubaram o canal do YouTube. Eu até vou ver o que aconteceu. É porque eu mandei em cima da hora. Isso, você. É que eu não gosto de perder aula. Fora que nesse semestre, então, tem um monte de coisa para fazer. Você vai embora, gente. Mas eu disse que você perdeu a minha apresentação, tá? Mas Peço desculpas. não se preocupa, porque era o seu primeiro, né? Mas menina, teve um troço, eu acho que uma moto, um acidente, bem na entrada do túnel. Deixa eu pegar aqui. Aí eu fiquei preso no túnel ali, no túnel Júnior Quadro. Fala que saudade da Yash, né? Eu vou te ver aqui, né? Mas vamos conversar. Eu gostei daquele